O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim o que o Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos filhos e filhas, esse evangelho de hoje, para cada um de nós, nessa sexta-feira, dia 9, mais uma vez, continuidade do capítulo 6 do Evangelho de São João. É muito interessante, aqui nesse contexto desse evangelho, três coisas que eu quero dizer para vocês. Primeiro, olha o escândalo causado pelo povo judeu quando Jesus disse, que ele é o pão vivo descido do céu. Quem come a sua carne e bebe do seu sangue permanece nele e ele permanecerá em vós. Isso, na cabeça judaica, na mentalidade judaica, era uma contrariedade gigantesca. Foi por conta disso um dos motivos no qual Jesus foi morto. Porque você convencer um judeu de que um homem é Deus era muito difícil. Mas Jesus, com seu amor, fez todas as tentativas possíveis de colocar na cabeça desses homens, esta não só uma narrativa, mas esse amor, essa complexidade, podemos dizer dessa forma também, por que não? Mas, sobretudo, este amor de que ele era o pão vivo descido do céu, que a sua carne e seu sangue era a verdadeira bebida e verdadeira comida. Mas o povo judeu não escutou. E se a gente parar para pensarmos hoje, também nós é muito difícil darmos continuidade de uma forma íntegra, podemos dizer dessa forma, nesta vivência de comungar sempre em estado de graça. O que mais me chama a atenção nesse texto de hoje, caríssimos irmãos e irmãs, é este verbo permanecer. Vai dizer o texto: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Permanece. Meu irmão, minha irmã, deixa eu te fazer uma pergunta. Há quanto tempo você está na igreja? Há quanto tempo você é ministro da Eucaristia? Há quanto tempo você é ministro leitor? Há quanto tempo você participa da acolhida, do GBR, do grupo de oração? E desse tempo, uma pergunta que eu faço para que possamos refletir. Quais foram os dias que verdadeiramente nós permanecemos em Jesus Cristo? No sentido de que eu preciso, eu quero, eu desejo, eu estou vivendo isso. Renunciar a todas as coisas que têm me afastado da graça de Deus para estar em Deus. O permanecer em Deus é muito mais difícil do que fazer o primeiro encontro com Deus. Quando a gente faz a nossa primeira experiência com Deus, você certamente deve lembrar a sua. Para você ter tido essa experiência, vamos colocar no meu caso, tá? Do Padre Ricardo aqui que estávamos falando. Quando eu fui convidado para fazer uma experiência de oração, para mim foi muito difícil ir fazer este encontro. Mas quando eu fui e fiz o encontro e conheci verdadeiramente Deus, poxa vida, mudou minha vida, tranquilamente. Isso foi um momento maravilhoso. Agora, viver este momento maravilhoso todos os dias é muito difícil. É o permanecer. Sabe por quê? Porque nós damos muito mais valor, muito mais tensão para o pecado que nós vivemos, para os prazeres que nós buscamos. E é muito difícil a gente querer permanecer em Jesus Cristo, mas é necessário. Porque o texto vai dizer o seguinte, que Jesus, ao falar desta forma, está falando que vai nos ressuscitar no último dia. Olha só, meu irmão, minha irmã, este texto, conforme eu disse nas homilias anteriores, uma das vezes,
que também é um texto escatológico. E nós não nos preocupamos com o dia de amanhã, com a nossa morte. E sabe por que você tem medo da morte? Porque você tem medo para onde você vai. Porque se você tivesse em Deus de verdade, a morte seria uma alegria para cada um de nós. E como a morte tem que ser, a ressurreição de Jesus Cristo garante isso para nós, pelo nosso esforço. Então a morte só tem esse caráter ruim, este rosto ruim, porque a gente tem medo de morrer e de ir para o inferno. Porque a gente não leva uma vida digna aqui na Terra. Agora, se eu me confessar todos os meses, comungar em estado de graça, permanecer em Cristo mesmo né, na dificuldade, mas se esforçar para permanecer em Cristo Jesus, quando vier o nosso momento, nós estaremos prontos para estar em Deus. E isso ninguém vai tirar de nós. A vida, a verdadeira vida, né, podemos dizer assim, que vai ser estar em Cristo Jesus pela eternidade. E busque isso, meu irmão, minha irmã. Busque permanecer em Jesus Cristo. Reze em família, esteja em família, ame a sua família, ame a Deus em primeiro lugar e continue neste processo de conversão, né, de estar colocando Deus sempre em primeiro lugar na sua vida. Desça sobre você, meu irmão, minha irmã, sobre a sua família. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Deus os abençoe.